se livrar dos seus inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 38. Disse Jesus: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, Jesus Cristo, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu irmão, o teu inimigo, desculpe. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol, ou que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Diga aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pai, fala conosco segundo a nossa necessidade, e todos digam amém. Se assenta na presença do Senhor. Aleluia. Como se livrar dos seus inimigos? Como se livrar dos seus inimigos? É muito difícil você achar uma pessoa que não tem inimigo algum. Não. Sobretudo se ele for crente, cristão. E por que, André? Porque toda obra que Deus desenvolve na sua vida, naturalmente, vai trazer consigo opositores. Está dentro do pacote a bênção, o projeto, o chamado, a unção, traz consigo oposição. E se você não conhece essa chave ainda que eu vou dar para você aqui, que Jesus Cristo nos apresentou, esses opositores, eles podem se tornar inimigos ferrenhos seus, porque são instigados pelo maligno, mas também porque você não consegue administrar essa oposição, porque a oposição virá, e os inimigos podem se tornar mortais, se nós não aprendermos com Jesus Cristo. Davi, Deus tinha uma obra na vida dele, e quando então se estabelece uma promessa de Deus na vida dele, os inimigos surgem de todos os lados. Davi estava no campo,
estava tudo bem. Mas um dia, Deus manda o profeta Samuel ungí-lo. E quando Samuel derramou o óleo na cabeça dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Deus começou uma obra linda na vida deste homem. E então apareceram os inimigos. O primeiro deles, e talvez o mais famoso, Golias. Mas não foi só Golias. Depois, o próprio irmão Eliabe fez oposição a ele. Mas não foi só o irmão. A Bíblia diz que o rei Saul se tornou inimigo de Davi. E não foi uma inimizade de uma semana, um mês, mas uma inimizade que durou toda uma vida. Onde está isso, André? 1 Samuel capítulo 18, versículo 29. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Davi não era inimigo de Saul, mas Saul era inimigo de Davi. Mas Davi também teve como inimigo os filisteus, outros povos, e até o próprio filho Absalão, porque Absalão tentou matar Davi, tomou o seu trono por um tempo, e se deitou inclusive com suas mulheres. Davi teve muitos inimigos, e no Salmo 69, ele fala do número de inimigos que ele tinha. Você acha que você tem muito inimigo? Veja quantos inimigos Davi tinha. Salmo 69, 4. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Eu não sei quantos cabelos Davi tinha na cabeça, mas tinha muito inimigo. No Salmo 25, ele reclama que os inimigos dele estão multiplicando. Salmo 25, 19. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. No Salmo 56, ele reclama para Deus a respeito dos seus inimigos. Salmo 56, 2. Os meus inimigos procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Mas no Salmo 139, Davi já se enche de ódio. E ele disse: eu os odeio com todas as minhas forças, eles são meus inimigos. E no Salmo 18, Davi perde o controle. E ele disse: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Eu fui lá e acabei com todos eles. Davi perdeu o controle. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes a perseguição, às vezes a afronta é tão grande que a gente perde o controle. E que dá vontade de fazer igual Davi, agarrar no pescoço do inimigo e matar, destruir o inimigo. Mas isso não é um privilégio de Davi ou o seu privilégio. Os discípulos também perderam o controle. Olha só esse texto, Lucas capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, está falando de Jesus, manifestou um firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante de si, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Então Jesus Cristo mandou que os seus discípulos fossem e entrassem em Samaria e preparassem um lugar para ele dormir. Mas no versículo 53 diz: mas não receberam, porque o seu aspecto era como de que ia a Jerusalém. Os samaritanos não se davam bem com os judeus, então não receberam Jesus.
E então, veja só isso aqui, os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, vendo essa afronta, vendo essa inimizade, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Como Elias também fez? Os discípulos de Jesus estão querendo matar os samaritanos. E eles usam como exemplo Elias, porque no Antigo Testamento Elias orou, caiu fogo do céu e consumiu 50 soldados. Eles estão com Jesus, eles estão vivendo na nova aliança já, mas eles continuam com aquela mentalidade antiga. Eles agora estão com Cristo Jesus, são discípulos de Jesus, mas eles continuam andando e agindo como no passado. Não houve uma mudança. Está com Jesus, mas não pensa como Jesus. Está com Jesus, mas não aprendeu nada com Jesus ainda, porque eles estão orando e querem orar para que os inimigos morram. Alguém ainda está assim? Veio para a igreja, recebeu a Cristo, passou pelas águas do batismo, mas continua pensando como antigamente, continua se comportando como se não conhecesse Jesus, continua se comportando como se não conhecesse a palavra, continua andando como se ainda fosse cego. Você não é mais cego. A luz de Cristo brilhou no teu caminho. Você não é mais cego. E agora Jesus veio e os encontrou para mudar esse conceito antigo que era do Antigo Testamento. Jesus te encontrou para mudar o seu comportamento, para mudar as suas palavras, para mudar a maneira de você avaliar as pessoas, para mudar você da ponta dos pés até o alto da cabeça. O Senhor quer mudar tudo em você. E se não mudou tudo ainda, é porque a obra não está completa. Ele precisa te mudar. Porque tem gente que não entendeu isso ainda. Tem gente que é muito cristão e é muito bonito, é muito gentil, é muito, como eu posso dizer, muito polido dentro da igreja. Aí quando sai da igreja, tem irmã que está me assediando. Para quê? Para me arrumar um quarto para ela aqui, para ela botar a cama dela dentro da igreja. Mas irmã, por que tu quer botar a tua cama aqui na igreja? Pastor, porque aqui na igreja meu marido é uma bênção. Aqui na igreja esse homem é gentil. Aqui na igreja ele até pega na minha mão, pastor. Aqui na igreja ele me beija. Aqui na igreja ele canta. Aqui na igreja ele ora. Aqui na igreja me trata de uma maneira muito gentil. Mas lá em casa é um cavalo. Então, pastor, não daria para o senhor arrumar um quarto para me morar aqui na igreja e eu veria só meu marido aqui na igreja? Mas tem marido também que está me assediando, buscando um quartinho aqui na igreja. Meu irmão, mas o que é isso? Pastor, entenda, eu estou disposto, se for o caso, varrer a igreja, eu fico no lugar do segurança, mas deixa eu morar na igreja, pastor. Mas por que, meu irmão, que tu quer morar aqui? Porque na igreja a minha mulher é a mulher dos meus sonhos, pastor.
aqui na igreja ela sorri, aqui na igreja ela dá risada, aqui na igreja ela até se arruma, pastor, é bonita aqui na igreja, mas em casa está com a camisa do vereador Paulão. Aqui na igreja, pastor, essa mulher é diferente, aqui na igreja ela me beija, ela sorri, mas lá em casa é uma tromba desse tamanho, lá em casa não pode falar nada que ela já grita comigo, lá em casa ela fala da toalha na cama, ela fala do meu sapato, pastor, eu não tenho paz em casa, mas quando eu estou na igreja, pastor, quando eu estou na igreja, o senhor acredita que ela até me obedece, pastor? Eu digo vai, ela vai, eu digo vem, ela vem, mas em casa, pastor, não há quem faça essa mulher me obedecer. Esta mulher, pastor, vive a reclamar do meu ronco. Só quem tem um marido que ronca aí, levanta a mão e diga misericórdia. Eu vou lhe contar o mistério do ronco, porque tem um mistério nisso. Quem aqui tem um marido que ronca e o teu marido ronca às 3 horas da manhã? Levante a mão. É mistério, irmã. É mistério. 3 horas da manhã, liga o motor do Fenemê. 3 horas da manhã, o Mercedes-Benz. O que é isso, pastor? É um mistério, irmã. Você não entendeu ainda. Eu vou dizer, ele vai parar de roncar hoje. Eu vou falar de novo, irmã. Ele vai parar de roncar hoje. E por quê? Porque tu vai entender o mistério que eu vou te explicar agora. Por quê, pastor, que esse homem ronca às 3 horas da manhã? Ele ronca às 3, ele ronca às 4, ele ronca às 5, porque você não está entendendo a mensagem de Deus. Deus está te acordando às 3 horas da manhã com este ronco, para quando você acordar, presta atenção, você está batendo palma e nem sabe o final da história. O Senhor está colocando esse homem para roncar 3 horas da manhã, para te acordar, para que tu olhe para ele, e quando você escutar aquele ronco, escute a mensagem de Deus por trás do ronco. A mensagem de Deus é assim: dá glória a Deus, porque você tem marido. Aí tu não entende. Deus manda outra mensagem às 4 da manhã. Aí tu cutuca ele, ele vira para o outro lado. Deus manda outra mensagem às 5 da manhã. E Deus está mandando mensagem dizendo: você tem que dar glória a Deus porque você tem um marido. E você, marido, tem que dar glória a Deus porque você tem uma mulher direita igual a esta. Dá um beijo nessa mulher do teu lado, aproveita. Aí, aí já está começando a ficar bom. Então entenda o que eu vou lhe dizer. Jesus veio e agora está trazendo uma nova mentalidade, porque nós temos hábitos, e os nossos hábitos nos acompanham, e às vezes é difícil abandoná-los, mas Jesus Cristo veio para nos transformar. Se Ele pode transformar água em vinho, Ele pode transformar você, Ele pode me transformar também, Ele quer nos transformar. Por isso que Jesus Cristo disse no versículo 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é Antigo Testamento. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo disse, eu porém vos digo, versículo 44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fala bem de quem fala mal de você. Ame aqueles que te odeiam. Aleluia. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais
filho do vosso Pai que está nos céus. Sabe, os filhos de Deus agem assim. Os filhos de Deus, eles amam quem os odeia. Os filhos de Deus falam bem de quem fala mal dele. Os filhos de Deus oram pelos que perseguem eles. E em João 13:34, Jesus Cristo disse: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. É do jeito que você foi amado, você vai amar. Como que Jesus te amou? Jesus te amou sem você merecer. Jesus te amou embora você fosse inimigo dele. Jesus te amou de maneira sacrificial. Ele morreu por amor. Jesus te amou de maneira incondicional. Ele não te amou porque você é bom. Ele te amou porque Ele decidiu te amar. Amor é mais do que um sentimento. Amor é uma decisão. Jesus decidiu te amar. Deus decidiu te amar. E no capítulo 3 de João está escrito: porque Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Agora preste atenção, e aqui o centro da mensagem. A ordenança de Jesus não é apenas uma obrigação que devemos cumprir. Não é talvez uma penitência como alguns de nós vemos. A ordenança de Jesus é uma chave poderosa para você mudar a realidade da tua vida. Aleluia. Entenda isso. É um princípio que funciona para todo o homem. Esse princípio que Jesus Cristo está nos apresentando funcionou perfeitamente comigo e com você. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Esse era eu. Esse era você. A Bíblia diz que você, que eu, éramos inimigos de Deus. E não foi da força da lei que Ele nos conquistou. E não foi com açoites que Ele nos conquistou. E não foi imputando sobre nós os nossos pecados que Ele nos conquistou. Foi com amor. Foi pelo amor que Deus tocou no seu coração. Quando você olha para a cruz e vê um Cordeiro Santo, imaculado, ensanguentado, roscou aqui, cheio de sangue. Quando você olha e vê Jesus naquele quadro, ali se revela o quadro do amor de Deus por você. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Sabendo você e eu que aquele lugar na cruz era meu, era seu, que Barrabás, o ladrão, tipifica você e eu fico constrangido em saber que um homem santo, de quem nós éramos inimigos, morreu em nosso lugar. E quando eu olho para a cruz, eu sinto esse amor. E quando eu olho para a cruz, eu fico constrangido. E quando eu olho para a cruz, eu sou impulsionado a me tornar amigo de Deus. Porque Ele morreu por mim. E se Ele morreu por mim, logo todos nós morremos por Ele. Então esse princípio é um princípio que dá certo e deu certo com você. Se deu certo com você, vai dar certo com o teu inimigo. Porque nós éramos inimigos de Deus.
Jesus veio ao mundo e se fez homem, Jesus nos amou, Jesus orou por nós, Jesus falou bem de nós para o Pai, Jesus se sacrificou em nosso lugar, Jesus nos abençoou, então nós nos tornamos amigos de Deus. Oh, diga aleluia. E Isaías no capítulo 53 disse que agora nós temos paz com Deus. Nós tínhamos inimizade, mas agora nós temos paz. Ei, Jesus está lhe ensinando isso. Você precisa usar esse mesmo método com seus inimigos. Os glória a Deus está diminuindo. Jesus está ensinando você a usar esse mesmo método. O método que Deus usou com você para te conquistar é o método que você vai usar com seus inimigos. Por isso ele disse: ame uns aos outros assim como eu vos amei. Ele disse: esta é a solução para toda inimizade, o amor. Oh, Radassorideai, o amor. Ah, mas isso é demais para você. E enquanto eu estou pregando a verdade da palavra de Deus, a sua mente natural está assim: não, mas ele não merece. Não, mas ele não merece. Ela não merece. Ele é ruim demais. Ela é ruim demais. Você não sabe, André, o que ele fez comigo. Ele me abandonou, ele me trocou por outra, ele abandonou o filho, ele não visita o filho, ele nunca me ajudou financeiramente, ele não merece. Eu concordo com você. Ele não merece. Essa pessoa que lhe fez tanto mal, não merece. Nem eu mereço. Nem você merece. Ninguém merece. Sabe qual é o nome disso? Graça. Graça. O nome disso é graça. Favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Ninguém merece, mas Ele nos tratou com graça. A graça nos salvou. A graça nos perdoou. A graça nos deu vida eterna. A graça fez de nós filhos de Deus. A graça inundou a nossa vida. E se eu estou cheio de graça, eu tenho que transbordar essa graça àqueles que estão ao meu derredor. Um jovem soldado do exército de Napoleão resolveu desertar. Abandonou o exército e fugiu. Alguém alcançou aquele moço e trouxe ele preso até Napoleão. Naquela época, o desertor tinha como pena a própria morte. Napoleão preparou a plataforma, montou a forca e colocou o jovem rapaz com a corda no pescoço. Naquela situação, prestes a dar cabo na vida daquele jovem, no meio da multidão, uma mulher se levantou e gritou: Napoleão, eu sou a mãe deste menino que você vai matar. Eu estou aqui entre a multidão para lhe pedir algo. E Napoleão disse: diga. Ela disse: eu lhe peço clemência. Clemência, Napoleão, para o meu filho. Napoleão olhou para ela e disse: o teu filho não merece clemência. Ela disse: eu sei que ele não merece. Por isso que eu estou lhe pedindo. Porque se ele merecesse,
não era clemência. Se você merecesse, não era graça. Se eu merecesse, não era graça. Graça é o favor imerecido. Se o seu inimigo merecesse, não era graça. Como disse Jesus Cristo, se você ama os seus amigos, aqueles que te amam, o que é que você faz demais? Se você cumprimenta aqueles que saúdam você dentro da igreja, o que você faz demais? Você não faz nada. Você é igual àqueles que estão indo para o inferno, porque aqueles que estão indo para o inferno também amam os que lhe amam. Aqueles que estão indo para o inferno também tratam bem aqueles que os tratam bem. Mas você tem o Espírito de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, tem que haver uma diferença entre você e aquele que está indo para o inferno. Se você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito da reconciliação. A Bíblia diz que Deus nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus e nos deu também o ministério da reconciliação. Voltemos ao texto dos discípulos que queriam matar os samaritanos. Lucas 9:55. Após eles orarem e pedirem autorização a Jesus para mandar descer fogo do céu para queimar os samaritanos, no versículo 55, a Bíblia diz: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Você não entendeu ainda o espírito que eu coloquei em você? Você não entendeu ainda que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, e que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo? Versículo 56: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Sabe o que Jesus está dizendo? Se não me aceitam aqui, eu não os amaldiçoo, eu simplesmente vou para outro lugar. Se me perseguem aqui, eu não entro em conflito, eu apenas abro mão e sigo a minha caminhada. Aleluia. Jesus não veio para destruir os homens. A tua oração para Deus fazer justiça é uma blasfema contra Deus. Faz justiça, Senhor. Você é um tolo, você que ora assim. Vou dizer algo para você: antes de Deus fazer justiça ou julgar o teu inimigo, Ele vai julgar você primeiro. Ele vai julgar você primeiro. Ele vai julgar as suas palavras. Ele vai julgar o teu coração. Ele vai pesar o teu coração antes de julgar o teu inimigo. Porque começa o tratamento é pelos domésticos, é pelos da casa. É aqui, meu amigo, porque é assim que funciona. Quando você diz: Senhor, eu quero abençoar alguém, então o Senhor sabe que Ele vai ter que primeiro abençoar a tua vida para você abençoar alguém. Da mesma maneira, se você está orando por justiça por alguém, a justiça chega primeiro em você. Cuidado, hein? Cuidado com a tua vida. É melhor tu orar por misericórdia. Senhor, tem misericórdia do meu inimigo. Senhor, tem misericórdia daquele que me fez mal, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia do Senhor.
André, mas é muito difícil isso. Como eu faço para poder amar o meu inimigo? Para poder falar mal de quem fala mal de mim? Comece compreendendo quem é o seu verdadeiro inimigo. Isso vai te ajudar muito. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, disse Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso, quem que é teu inimigo? Achei que fosse a tua sogra. Achei que fosse o teu cunhado que pede dinheiro emprestado e não te paga. Achei que fosse o teu concorrente que está tomando os teus clientes. Quem é teu inimigo? O diabo. Então tu está batendo na pessoa errada. E quando você odeia alguém, você está cumprindo a vontade do diabo em sua vida. Quando você fala mal de alguém, você se torna um instrumento do diabo. Quando você persegue alguém, quando você amaldiçoa alguém, você está se tornando um instrumento do inferno. E a pergunta que eu lhe faço é: pode da mesma fonte sair água doce e água amarga? Pode a boca que glorifica o Senhor amaldiçoa o irmão? Pode alguém que canta, que prega, que profetiza, que prega o evangelho, amaldiçoar alguém? Pode da mesma fonte sair uma água doce e uma água amarga? Não pode, porque disse Jesus Cristo: se você crê em mim, do teu ventre fluirão águas vivas. No capítulo 4 de João, disse o Senhor Jesus à mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, do teu interior fluirão como fonte, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se o Espírito Santo está em mim, da minha boca não sai maldição. Se o Espírito Santo está em mim, da minha boca só sai bênção. Se o Espírito Santo está em mim, eu não oro para Deus furar os olhos do meu inimigo. Ai, tem gente que está gastando o teu tempo com isso, com o joelho no chão e dizendo: faz justiça, Pai, faz justiça, Pai. Posso ser boca de Deus aqui? Cala a tua boca e para de fazer essa oração idiota. Diga glória a Deus. Ei, aprenda isso. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Mateus 18 diz que, na verdade, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Versículo 19: também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. O que o Senhor está lhe dizendo? Ele deu autoridade para nós em nossa boca, na nossa oração, naquilo que declaramos. Jesus Cristo olhou para uma figueira e disse: ninguém mais coma de ti fruto. No outro dia ela estava seca. Tem gente que está secando por causa da boca de crentes, que estão amaldiçoando os inimigos. E eu quero dizer uma coisa: quanto mais você amaldiçoa ele, mais ele te perseguirá. E vou dizer uma coisa para você: aquele que o usa conhece a tua ferida. É isso. Satanás sabe
o que te machuca. Satanás sabe os seus valores, Satanás sabe do teu histórico. Alguém está aqui e você foi maltratado por um pai que era bêbado ou coisa parecida. Você não aguenta a voz alta por causa das brigas que você viveu na sua infância, pois o diabo vai colocar alguém para gritar com você de dia e de noite. Ele sabe onde está, e ele vai pegar e vai enfiar o dedo na tua ferida e vai mexer. E enquanto mais você amaldiçoa esse instrumento, esse inimigo, mais esse inimigo é usado pelo diabo contra você. Qual é a chave, André? Abençoa. É isso que Jesus está dizendo. Fale bem de quem fala mal de você. Ora, abençoando aqueles que te perseguem. Abençoa aqueles que vos maltratam. Ei, preste atenção aqui no que eu vou lhe ensinar. Então, aqui está você. Aqui está o seu inimigo. E entre você e o seu inimigo há uma série de pessoas. E o seu inimigo está falando mal de você para essas pessoas. E ele fala constantemente: o André não presta. O André é assim. O André é assim. E essas pessoas chegam até você. E elas dizem: olha, o João está falando de você, André. Aí o André, sem sabedoria, fala: quem não presta é o João. Eu entrei no jogo. Mas quando isso acontece, o homem sábio levanta a sabedoria acima da mágoa, acima da ira, acima da gritaria. Ele põe a sabedoria lá em cima. E na sabedoria, ele olha para aquelas pessoas e diz: o que o João falou? O João falou que você não presta. O João não está muito bem hoje. Eu amo o João. O João é uma boa pessoa. Eu acho que o João, aconteceu alguma coisa com ele. Aí eles voltam lá e o João diz: ele falou isso? Pois ele é um pilantra. O André não vale nada. O André é isso. E quando eles chegam de novo, você age do mesmo jeito. O João falou mal de mim? Pois eu quero dizer que ele é uma pessoa boa. Eu quero dizer que eu tenho uma grande expectativa com o João. Deus vai fazer uma grande obra na vida do João. Essas pessoas, elas vão começar a analisar os dois lados. E ela vai perceber que na verdade quem é ruim é o João. Porque o André nunca levantou a voz contra o João. Isto é sabedoria. O tolo responde na mesma altura. O tolo amaldiçoa, o tolo xinga, o tolo grita, mas o sábio usa sabedoria. Olhe para Jesus. Você conhece João Batista? João Batista era primo de Jesus. João Batista era um homem exemplar. Pregava o evangelho no deserto, batizava no Jordão. Um homem com um ministério triunfante, até o dia que ele foi parar dentro de uma cadeia. Quando ele estava naquela cadeia, você precisa compreender isso, eu estou lhe dando uma revelação aqui. Quando ele estava naquela cadeia, as coisas mudaram. Ele já não tinha liberdade para pregar. O ministério dele já não era tão triunfante mais. Uma cadeia limita a visão daquele que está preso. E porque ele está numa cadeia, a incredulidade toma o coração dele e ele manda uma mensagem para Jesus através dos seus discípulos. E a mensagem que ele mandou para Jesus é: tu és o Cristo, tu és o Messias, ou devemos esperar outro? Jesus estava pregando, como eu estou aqui agora, desenvolvendo o teu ministério. No meio do culto, chegam os discípulos de João Batista. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus pregou uma palavra sábia, e agora os discípulos olham para ele e perguntam: tu és o Filho de Deus ou não? Ou devemos esperar outro? Frente a esta situação, talvez eu dissesse:
esse João Batista perdeu o juízo, esse João Batista não presta, esse João Batista eu nunca confiei muito nele, é meu primo, mas não é gente boa não. Jesus não. Jesus olhou para os discípulos e a multidão e disse: olhe para João. João é apenas uma cana chacoalhada pelo vento. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei o que está acontecendo com ele, eu entendo a situação dele, e eu quero dizer para vocês que daqueles nascidos de mulher, não há homem, profeta maior do que João. João falou mal de mim, mas eu falo bem de João. Diga sabedoria. É isso que falta para muita gente dentro da igreja. É por isso que muita gente está sofrendo. É por isso que muita gente está cheio de inimigo e cada dia arruma mais, está igual Davi. É por isso que muita gente não tem paz, porque não tem sabedoria para equacionar as situações da vida. Eu quero dizer algo para você, meu amigo: nada que está fora pode nos abalar, porque estamos sobre a rocha que é Cristo. Mas aquilo que está fora pode sim tocar em nós, se faltar sabedoria em nossa reação. Enquanto você não aprender a ponderar, ir para o Espírito e agir com sabedoria, a tua vida será um conflito só, a tua vida será um desgaste só. Mas o Senhor está ensinando uma coisa para nós aqui: abençoe, porque se você abençoar Ele, Ele vai ser tão abençoado que Ele vai parar de perseguir você. Abençoe ele. Senhor, esse que me roubou, dê a ele muito dinheiro, Senhor. Senhor, essa mulher que me abandonou, dê a ela uma vida sentimental. Porque vou dizer uma coisa: conforme você reage frente ao ataque, você pode abrir a porta do inferno, ou para o inferno, para que o diabo entre na tua vida. Eu estava em Goiânia ontem, e alguém estava me levando no aeroporto e a pessoa estava comentando a respeito de sua mãe. E a pessoa me disse: pastor, a minha mãe vive doente. A minha mãe, ela vive doente, ela vive caindo e quebra aqui. Agora mesmo eu estava vindo do hospital, que eu fui buscá-la, presa no vício do cigarro, não há nada que faça ela conseguir se libertar desse vício. A vida da minha mãe é como se fosse uma maldição. Ela disse: o meu pai abandonou ela e tal. E eu disse: aí está o problema. Aí está o problema. Sua mãe tem mágoa do teu pai. E a tua mãe entrou pelo caminho da inimizade. A tua mãe entrou pelo caminho da murmuração, e agora abriu uma porta para Satanás na vida dela. Ela diz: pastor, é verdade, é porque ela vive falar do meu pai já está com outra mulher, mas ela disse que nem se for numa cama doente, ele vai voltar para ela. E ela vive amaldiçoá-lo. Eu disse: aí está o problema. Esta mulher não tem sabedoria. E eu disse: eu vou mandar uma mensagem sobre o perdão para você passar para ela assistir, porque esta é a causa das doenças dela. Alguém me procurou pela manhã e me disse: pastor, mande uma oração para esta pessoa que está com câncer. E eu disse para a pessoa: eu vou mandar a oração, mas antes você vai mandar uma mensagem sobre o perdão, porque se não houver perdão, vai morrer. Vou repetir: se não houver perdão, vai descer à sepultura. Porque disse Jesus: quando você for orar e lembrar que tem algo contra alguém, perdoa, para que o Pai que está no céu vos perdoe também. Mas se vós não perdoar, o Pai também não te perdoará, descerá à sepultura. Quem está me entendendo, diga aleluia. Em Provérbios 18, 20, está escrito: você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida.
Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Aleluia. Como assim, André? Ei, escute, assim como você amaldiçoa e é amaldiçoado, porque está escrito, da maneira que você medir, também vos medirão de novo. Assim também, quando você abençoa, você é abençoado. Então, quando você usa bem as suas palavras, aleluia, quando você usa bem as suas palavras, o texto bíblico diz que você será recompensado. Onde está isso, André? Em Lucas capítulo 6, versículo 35, assim disse Jesus: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. Ei, você que está cobrando o juro das pessoas, Deus vai trazer essa colheita para você e para os seus filhos no futuro. Espera. Se assusta não, vai lembrar dessas palavras do pastor. E Deus vai deixar você vivo para ver alguém extorquir seus filhos, como você está extorquindo essa pessoa. Pode esperar. Então, você emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque o Altíssimo, o seu Deus, é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Agora veja o que diz o versículo 37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Isso aqui para mim é melhor. Eu vou escrever uma mensagem sobre esse finalzinho aqui. Soltai, e soltar-vos-ão. Você solta aquele que você está segurando, e o Senhor vai quebrar as cadeias que prendem a tua vida. Você solta e Deus te solta. Você solta e Deus te solta. Mas se você não soltar, Deus não te solta. Quantos estão comigo? Diga amém. Versículo 38, dai e ser-vos-á dado. Você dá e você recebe. Você dá perdão e recebe perdão. Você abençoa e é abençoado. Você ajuda e você é ajudado. Você age com misericórdia e alguém age com misericórdia com você. Quem garante colheita é Deus. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida. Você dá, Ele multiplica e faz você colher uma boa medida. E você continua dando e Ele te dá uma medida recalcada, Ele te dá uma medida sacudida, e você continua dando e Ele te dá uma medida transbordante, que você não vai poder guardar nos seus celeiros. O que Ele está dizendo? A tua mudança de atitude, a tua mudança de comportamento, a mudança das suas palavras vai lhe trazer uma boa colheita. Posso dizer mais para você? Se você abençoar os seus inimigos, se você perdoar os seus inimigos, se você falar bem dos seus inimigos, Deus te exaltará diante dos seus inimigos. Do contrário, Deus permitirá a vergonha diante dos seus inimigos, porque Deus quebranta os orgulhosos. Até que você entenda e obedeça ao Senhor, você será pisado, você será humilhado, mas quando você obedece ao Senhor, disse o salmista no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Uma mesa posta, e tu come na presença dos seus inimigos, e você é servido por Deus na presença dos seus inimigos, e você é honrado pelo Senhor na presença dos seus inimigos. Aleluia. E a última coisa que eu quero lhe dizer: se você agir assim conforme Jesus está mandando, segura aí para você não se assustar com o que eu vou dizer. Jesus vai transformar o seu inimigo em amigo.
Aleluia. Não importa o tamanho que é esse inimigo, nem o que ele fez no passado. Deus tem poder para mudar esta pessoa, se você orar e se você abençoar ela. Porque mais importante do que os teus direitos, porque mais importante do que muitas pessoas pensam, a sua honra é aquela alma para Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir isso aqui. Se você não entendeu ainda, porque Jesus morreu na cruz, é porque você não lê a Bíblia. Jesus não morreu na cruz para você ser honrado. Jesus não morreu na cruz para você viver cheio de dinheiro no bolso. Jesus não morreu na cruz para você andar por aí pisando nos outros. Jesus não morreu na cruz para todo mundo ser seu capacho. Jesus morreu na cruz pelas almas. Então, mais importante do que a tua honra, mais importante do que os teus direitos, mais importante do que a sua justiça, é a alma que te fez mal. Para Jesus pode não ser para você, e se não é para você, é porque o Espírito Santo não opera no teu coração ainda, porque para Jesus, uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo. O preço de uma alma é o preço do sangue de Jesus. Agora veja bem aqui o que o sábio disse no capítulo 16 de Provérbios: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, vou repetir, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Ei, o inimigo vai virar amigo. O inimigo vai bater na tua porta. E você está ouvindo essa mensagem para você não espantar ele. Porque se ele aparecesse de surpresa, você ia botar ele para correr com a cartucheira. Mas o Senhor já está te avisando: o inimigo vai bater na tua porta. E quando ele bater na tua porta, tu abre a porta. E tu recebe. E tu revela para ele o amor de Deus que está no teu coração. Aleluia. O inimigo vai bater na tua porta. E vou dizer uma coisa para você: aquele que te perseguia vai te ajudar. Você não pega nada, você está aí boiando. Aquele que te perseguia dentro do trabalho será decisivo para a promoção que você vai ter lá dentro. Você não consegue entender as coisas espirituais. Ele te odeia, ele te persegue, porque o diabo colocou algo na mente dele, porque ele será a pessoa que vai te abençoar. E você está entrando no jogo do diabo. Ele te amaldiçoa, abençoa ele. Ele te amaldiçoa, ore por ele. Ele será usado para te promover. Aleluia, diga glória a Deus. Oh, aleluia! Ah, André, mas isso é impossível. A Bíblia diz que não. Lembra do apóstolo Paulo? O perseguidor da igreja? A Bíblia diz que ele respirava. Qual é a palavra certa aqui? Ele ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se aos sumos sacerdotes. Próximo versículo. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho com letra maiúscula é o caminho do Senhor, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele era inimigo da igreja, e então talvez a igreja orasse e falasse: Senhor, fura o zóio de Paulo. Senhor, acaba com esse homem não presta, Jesus. Esse homem é o nosso inimigo, Jesus. Esse homem está tirando a nossa paz, Jesus. Esse homem não deixa a gente fazer a obra, Jesus. Jesus falou: pode deixar que eu vou ter um encontro com Paulo. Pode deixar que eu vou encontrar com ele. Ei, escuta isso aqui: Deus vai se encontrar com o teu inimigo.
O Senhor disse: pode deixar que eu resolvo com Paulo, eu vou encontrar ele no caminho de Damasco. Mas quando Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, não foi para matá-lo, mas disse o Senhor a Paulo: tu és um vaso escolhido para mim. E tu vais saber o quanto deve sofrer pelo meu nome, Paulo. Tu vai colher o que tu plantou, viu? Tu judiou do meu povo, pois vão judiar de você. Igual você mandou bater no meu povo, vão bater em você. Igual você matou Estevão, vão matar você. Mas eu te amo, Paulo. Você era inimigo e agora você vai ser um amigo da igreja, Paulo. E Paulo se tornou o maior missionário de todos os tempos, o inimigo da igreja. Você crê que Deus pode fazer isso? Então nós precisamos começar a orar pelos nossos inimigos hoje, agora, em nome do Senhor. André, eu não posso. Você pode. Você pode. André, eu não suporto isso. Você pode, porque Jesus vai te ajudar. Estevão, escute isso aqui, eu estou terminando. Estevão, ele foi apedrejado e morto. Ele foi o primeiro mártir da igreja cristã. Paulo concordou com o apedrejamento dele. E antes de Estevão morrer, ele orou ao Senhor. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Antes de Estevão morrer, ele orou ao Senhor e disse: Pai, não impute sobre esses que estão me matando este pecado. Entende qual é o Espírito de Deus? Não é um Espírito que pede justiça, é um Espírito que pede misericórdia. Não é um Espírito que pede para Deus agir na vida dos inimigos, é um Espírito que pede para Deus ter graça com os inimigos. Esse é o Espírito de Deus. Estevão orou por aqueles que o mataram. Com quem que ele aprendeu? Ele aprendeu com Jesus. Talvez Estevão estivesse aos pés da cruz, quando Jesus puxou o último fôlego. Então ele orou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Aquilo talvez foi loucura naquele momento para Estevão. Mas agora Estevão, perto da morte, a Bíblia diz que o rosto dele parecia de um anjo. Ele estava cheio do Espírito Santo. E ele faz a mesma oração. Esse é o Espírito de Deus. É o Espírito que estava em José, que perdoou os seus irmãos, e ajudou os seus irmãos, e beijou os seus irmãos. É o mesmo Espírito. O que tinha esses três homens em comum? Os três eram cheios do Espírito Santo de Deus. Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. E quando o faraó olhou para José, ele disse: acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quem tem o Espírito de Deus, ele abençoa, ele não amaldiçoa. Quem tem o Espírito de Deus não pede justiça, pede misericórdia. Quem tem o Espírito de Deus não maldiz, mas fala bem. Quem tem o Espírito de Deus ora pelos seus inimigos. Por que, André? Porque o Espírito de Deus, segundo Gálatas 5, 22 e 23, é o Espírito do amor. Aonde o Espírito Santo está, há amor. O Espírito de Deus é o Espírito da paz, é o Espírito da mansidão,
O Espírito de Deus é o Espírito da amabilidade, é o Espírito da paz, é o Espírito da bondade, é o Espírito da benignidade, é o Espírito do domínio próprio. Esse é o Espírito de Deus, e aonde o Espírito de Deus está, há esse fruto. Fique de pé no teu lugar, por favor, eu quero orar com você. Vamos terminar com Mateus 5,46. Texto inicial. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Qual é o galardão que você vai ter se você ama só os que te amam? Que recompensa você terá de Deus se você só ama os que te amam? Assim fazem os publicanos também o mesmo. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que você está fazendo demais? Hein? Você só saúda aqueles que gostam de você. E talvez você chegue aqui nessa igreja e tem pessoas que você não gosta, você nem saúda essas pessoas. E depois tu toma Santa Ceia ainda. Não, você toma Santa Ceia. Você tem um inimigo aqui dentro, você não saúda a pessoa, você não gosta da pessoa, você tem a cara de pau de tomar Santa Ceia. Tu acha que a Santa Ceia esconde o teu pecado? Não, não esconde. Se você só saúda os seus amigos, que vantagem você tem nisso? Aprendamos com o Senhor. Quer livrar-se dos seus inimigos? Quer se livrar dos seus inimigos? Eis a chave: amai a eles, bendizei, fale bem deles, faça o bem para eles e ore por eles. É assim que você vai se livrar dos seus inimigos, porque os seus inimigos se tornarão os seus amigos. E melhor ainda, aquele que é pedra de tropeço no seu caminho, vai ajudar você no teu caminho. E vou te dar uma chave aqui, algo poderoso de Deus, e você vai vir aqui nesse altar testemunhar a respeito disso que eu estou falando. Uma pessoa que te persegue e você tem ódio dela, o Senhor vai restaurar, reconciliar você com esta pessoa, e esta pessoa vai te abençoar, porque Deus já está movendo o coração dessa pessoa em seu favor, e Deus está dizendo: abre a porta e recebe o teu inimigo com amor, como Jesus Cristo receberia, e Deus te abençoará. Vamos botar em prática agora a teoria? Está pronto? Então tu vai orar agora pelo teu inimigo. Tu vai falar bem dele diante de Deus agora. Tu vai abençoar ele. Ei, André, eu vou falar de uma mulher aqui como exemplo. Eu não tenho condição de orar por este homem. Este homem acabou com a minha vida. Seus filhos vão precisar dele amanhã. Abençoe ele hoje. Seja inteligente. Você não sabe quantos anos de vida você vai ter. Talvez você morra antes que ele, e os seus filhos vão precisar de amparo. Esse homem precisa, como Paulo, ser transformado, porque se ele for transformado, ele será um amparo para os seus filhos na velhice. Talvez você próprio, eles ajudarão você na velhice. Ei, seja inteligente, abençoe o teu inimigo. Ah, se Deus não tivesse transformado Paulo, a igreja não era o que foi, porque Paulo se tornou um pilar da igreja primitiva. Essa pessoa que hoje te amaldiçoa, sabe qual a diferença dela com você? Sabe esse ladrão que te roubou, sabe qual a diferença dele com você? Sabe a diferença entre esse estuprador e você? É que você conheceu Jesus e ele ainda não.
era a diferença entre Pedro e Paulo. Porque Pedro já tinha tido um encontro com Jesus, Paulo não. Por isso Paulo era chamado de assassino. Por isso Paulo era chamado de perseguidor. Por isso que Paulo era chamado de sanguinário, porque ele não encontrou Jesus ainda, mas Pedro já tinha encontrado. Mas aquele que estava por último se tornou primeiro. E Paulo teve um ministério ainda mais excelente do que Pedro. A diferença entre essa pessoa e você é que essa pessoa não conhece Jesus. Mas se você começar a orar para essa pessoa, mesmo que não seja por intermédio de você, essa pessoa vai conhecer Jesus por outra pessoa. E talvez um dia ela vai estar no púlpito da tua igreja pregando o evangelho. Aí eu quero ver a tua cara. Vai dar glória a Deus ou vai murmurar? Porque Deus vai usar o vaso, como usou a Pedro, como usou a Paulo e como usa esse pobre pregador que aqui está. Ele usa quem Ele quer, e todo aquele que encontra com Cristo pode ser uma nova criatura. Vamos botar em prática? Vamos botar em prática? Vamos botar em prática? Então fecha os teus olhos e começa a orar pelo teu inimigo agora. É isso aí. Vamos orar, vamos orar, vamos abençoar aqueles que nos maldizem, vamos orar por aqueles que nos perseguem, vamos dizer bem daqueles que dizem mal, vamos abençoar os nossos inimigos, porque enquanto nós abençoamos, Deus transforma a nossa realidade, a nossa situação, e transforma também os nossos inimigos. Os seus inimigos serão amigos. Deus vai usar essa pessoa para te abençoar. Deus vai virar o cativeiro. Deus está curando pessoas hoje através dessa oração, porque está escrito: se você soltar, soltar-vos-ão. Se você soltar, soltar-vos-ão. Solta essa pessoa agora. Solta essa pessoa agora. Quando você solta essa pessoa, Deus te solta também. As cadeias são quebradas. Deus te arranca dessa situação. Ore, fale com Deus. Fale.